Muito bem, estamos estudando sobre a adoração que agrada a Deus. Que tipo de adoração? Como vamos nos achegar ao Senhor, o que realmente agrada a Ele? Sabemos que Davi, quando quis trazer a Arca da Aliança, assim que ele assumiu o trono em Jerusalém, em toda a nação, as 12 tribos unificadas, ele quis trazer a Arca do Senhor, a presença de Deus para Jerusalém, para o Monte Sião, e estabelecer ali a adoração diante do Senhor. Mas a primeira vez que Davi trouxe a arca, ele não trouxe da maneira correta. Ele não trouxe como era a vontade de Deus. E houve morte, e houve tristeza. Um jovem chamado Uzá, da família sacerdotal, os bois que traziam a arca tropeçaram, o carro que estava trazendo a arca, os bois tropeçaram e a arca já ia caindo. Uzá segurou a arca com suas mãos e foi fulminado na presença do Senhor, porque ousou tocar na arca. E Davi ficou muito triste. Como eu vou trazer a minha arca da aliança? Como eu vou trazer a presença de Deus até mim? Deus é santo demais. Como? Deus é perfeito demais e nós somos tão imperfeitos. Como poderemos agradar a Deus? Vemos que na conversa com a mulher samaritana, Jesus disse àquela mulher: olha, a hora vem e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Jesus falou para aquela mulher que os samaritanos não conheciam o Deus que eles estavam adorando. Eles não tinham conhecimento, não tinham familiaridade, não sabiam, não tinham se apresentado a Deus como servos, não havia um relacionamento pessoal entre os samaritanos e Deus. E isto havia entre os judeus cuja história está aqui relatada nas Escrituras. Os patriarcas como Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Davi, Daniel, Isaías, Samuel, havia um relacionamento de conhecimento de Deus. Eles conheciam pela sua história, pela história de Israel. Vemos que o estabelecimento de Israel na terra, o cativeiro e o retorno do cativeiro, profetizados antes de acontecerem, estes fatos traziam conhecimento de Deus. Deus disse para Abraão, muitos anos antes, 400 anos antes de Moisés tirar o povo do Egito, Deus disse a Abraão: a tua descendência vai descer para o Egito, vai peregrinar no Egito e vai ficar lá durante 400 anos, 430. E depois eles virão para esta terra e a possuirão. Deus falou com Moisés que se o povo não permanecesse nos caminhos, que se o povo de Israel não obedecesse a sua palavra, seriam dispersos para as nações da terra, seriam levados em cativeiro. E isso aconteceu na época em que Jeremias estava profetizando. Era o rei Josias quem governava Israel, depois o rei Zedequias, e Jeremias então profetizou o cativeiro para a Babilônia e o retorno do povo para a sua terra. E tudo aconteceu como Deus falou. Então, o povo conhecia Deus através da história, através da palavra de Deus que se cumpria, e até hoje tem sido assim. Deus disse que espalharia o seu povo por todas as nações da terra. Foi a diáspora, depois que Jerusalém foi destruída no ano 72 da nossa era por Roma, pelo general Tito. O povo foi espalhado para todas as nações da terra e voltou em 1948, voltou para a sua terra, cumprindo-se a palavra de Deus. Conhecer Deus é conhecer a história de Israel. Conhecer a história de Israel nos revela quem é o Deus de Israel. Conhecer Deus para adorá-lo como Ele é digno. E eu preciso conhecê-lo mostrando-me, revelando-me a Ele, dizendo: eu sou um pecador. E Ele vai nos dizer: e eu sou o teu Salvador. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu amigo. Eu sou o teu Pai. Eu sou o teu suprimento. Eu sou o teu Deus. E então
poderemos adorá-lo. Adorar implica em conhecer Deus, conhecer o seu caráter, os seus atributos perfeitos, a sua atuação na terra, no passado, no presente e no futuro. Conhecemos Deus através das Escrituras. Podemos conhecer o caráter de Deus. É a palavra de Deus que nos mostra que Deus é bom, que Ele é misericordioso, que a palavra de Deus nos mostra que Ele é eterno, que Ele tem todo o poder. Não só a palavra, mas ao atestado da própria natureza, proclamando os atributos perfeitos de Deus. A sua atuação na terra. Deus tem atuado na terra. Deus tem atuado no passado, no presente e no futuro. A palavra dele nos traz profecias a respeito do futuro. Por exemplo, tudo que o Senhor falou que aconteceria em Israel já aconteceu nos nossos dias, e aquilo que o Senhor diz que vai acontecer, o arrebatamento da igreja, o encontro dos salvos com o Senhor. Estamos vendo todo o cenário mundial sendo preparado com absoluta precisão. Absoluta precisão. Toda maldade, violência, as guerras, terremotos, tsunamis, catástrofes, ciclones, tempestades, enchentes, fome, peste, tudo isso tem acontecido, podemos dizer assim, milimetricamente, absolutamente, com precisão absoluta, mostrando a vinda de Jesus. Nós vamos ver que Deus nos chama para conhecê-lo. Adorar a Deus é conhecê-lo, conhecê-lo na essência de seu ser e permitir que a sua glória brilhe em nós e permitir que nós sejamos transformados na sua própria imagem, como filhos de Deus. Em Oséias 6, verso 3 está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Esta é a palavra de Deus para nós. O Senhor não nos diz em sua palavra, conheça-te a ti mesmo. Os filósofos sim dizem isso, conheça-te a ti mesmo. Mas a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. As pessoas podem ficar, você pode ficar fazendo análise 10 anos, 20 anos, você não vai se conhecer. Nosso coração é enganoso. Mas a palavra também não diz, conheçamos nosso inimigo, porque o nosso inimigo, ele já foi derrotado, ele já foi julgado, a sentença foi lavrada, ele está apenas esperando o momento em que será lançado no lago de fogo e enxofre, que foi preparado para ele e seus anjos, ele e os anjos caídos, ele e os demônios. Mas a palavra de Deus diz, conheçamos Deus e prossigamos em conhecê-lo. Se você já o conhece, prossiga. Gaste mais tempo com Deus, gaste um tempo de adoração, gaste um tempo de leitura da palavra, gaste um tempo de oração, levante mais cedo, acorde de madrugada, separe um tempo de qualidade para Deus. Conheçamos Deus e prossigamos em conhecê-lo. E o texto diz como a alva, como nascer a aurora, como nascer de cada dia. A vinda dele é certa. A vinda de Jesus é certa. Ele virá para julgar a terra. Ele virá para arrebatar os seus, para nos transportar para o reino da sua glória. Ele virá para nos levar para estar sempre com ele. Virá até nós para nos arrebatar, para nos dar as coroas, as medalhas, a recompensa, o galardão, a cada um, segundo as suas obras. E ele virá para julgar. É tempo de entregar a vida ao Senhor, de conhecer Jesus, de ver que maravilha, que doçura, que gostosura é pertencer ao Senhor e ter esse relacionamento com Ele de amigo, esse relacionamento de Salvador, de Senhor, de protetor. Como é maravilhoso ter Jesus como nosso Deus, a Trindade divina, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, cuidando de nós. Como a alva, a sua vinda é certa.
e ele virá como chuva que rega a terra. A chuva abençoa, a chuva traz avivamento, a chuva traz vida, a chuva faz florescer as árvores, a erva do campo, a chuva faz com que os frutos brotem, a chuva faz com que as plantas, as sementes germinem. Chuva é vida. A presença de Deus na sua vida é vida. O texto de Oséias nos fala de adoração, do tempo que antecederia a volta de Jesus, o nosso tempo. Esse texto está dizendo como a alva sua vinda é certa. É tempo de conhecer Deus. É tempo de preparar-se em adoração para o grande dia do arrebatamento da igreja. É tempo de mergulhar na imensidão de Deus, nos seus atributos perfeitos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. A vinda do Senhor é certa. Ele virá. Você pode ter a certeza disso. E Ele virá como chuva para abençoar, para gerar a vida, para gerar toda a alegria, todo o ambiente dos céus com a sua presença no nosso viver. Adorar a Deus implica em conhecê-lo. Adorar ao Senhor até que Ele venha. Como a alva fala do dia clareando, ou seja, o mundo está em densas trevas e a luz da glória do Senhor vem raiando, trazendo entendimento. A palavra nos diz que nós devemos adorá-lo até que Ele venha, até que Ele venha. Deus está nos chamando e convocando um grande exército, um exército mundial, um exército de todas as denominações. Eu não sei qual é a sua igreja, batista, metodista, presbiteriana, congregacional, luterano, Assembleia de Deus, pentecostal. Eu não sei se você é tradicional, renovado, se você fala em línguas, mas se você nasceu de novo, se você faz parte do rol da igreja militante do Senhor, saiba que Ele está te chamando para algo tremendamente maravilhoso. Saiba que Ele está te chamando para pertencer a Ele, para pertencer a um grande exército, um exército de adoradores. Ele diz que no tempo do fim, como a areia da praia, Ele multiplicaria os levitas descendentes de Davi. Claro que Davi não é da tribo de Levi, Davi é da tribo de Judá, mas Davi era um adorador, um modelo de adorador, e os levitas é que foram escolhidos para estarem ali na presença de Deus, diante da Arca da Aliança, adorando dia e noite o Senhor. Deus está convocando a sua igreja, a você, pastor, a você, líder. Deus está chamando para formarmos este exército de adoradores, pessoas que gastam tempo com Deus, pessoas que o adoram em espírito e em verdade, pessoas que querem Deus acima de todas as coisas. Ele está nos chamando, convocando este exército para adorá-lo desta maneira tão maravilhosa, preparando a vinda de Jesus. Como a alva, a sua vinda é certa. O texto de Oséias nos fala da adoração do tempo que antecederia a volta de Jesus, o nosso tempo. Esse tempo é um tempo especial, um tempo em que temos visto os sinais todos acontecendo. Vimos a volta do povo de Israel para a sua terra, vimos o deserto florescendo em Israel, aquele deserto seco. Você vai viajando pelo Neguev e de repente no meio do deserto, uma grande área verde, plantadas laranjeiras, bananeiras e verde no deserto. Cumprindo-se literalmente a palavra de Deus, cumprindo-se literalmente o que o Senhor nos promete, o que Ele falou que aconteceria com Israel. Ele diz em Oséias capítulo 9, verso 13, Ele diz que plantarão vinhas, no versículo 14 e 15, plantarão as vinhas e beberão o seu vinho. Durante 800 anos, a terra de Israel ficou totalmente abandonada. Os otomanos que ali estavam, os estrangeiros que estavam ali na terra
de Canaã, ou na antiga Israel, na antiga Judeia, as pessoas que estavam ali durante 800 anos diziam: essa terra não presta, essa terra não serve, ela não produz, e não plantavam. Mal tinham seus rebanhos de cabras, rebanhos de ovelhas, mas os judeus voltam para lá em 1948. E então a irrigação gota a gota é descoberta. Dizemos que não foi inventada porque um engenheiro sai de casa de férias, deixa o seu jardim lá, ele rega bem o seu jardim e deixa a mangueira enrolada ali no seu jardim. E quando ele volta das férias, ele viu que um furinho pequenininho na sua mangueira, com gotinhas que caíam intermitentes a cada tantos minutos, regando uma plantinha ao pé da mangueira, ele percebeu que aquela plantinha nunca estivera tão bela. Ele percebeu que bastavam gotinhas intermitentes em espaços estudados para cada planta e elas ficariam belíssimas. E a irrigação gota a gota encheu o deserto de verde, encheu Israel de vinhas. Plantarão suas vinhas e hoje um dos melhores vinhos do mundo vem de Israel, cumprindo a palavra de Deus. Cumprindo, este é o nosso tempo, é o tempo do fim. E Deus está levantando o seu exército de adoradores. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele virá e Ele nos chama para conhecê-lo. Como a alva, essa expressão fala do dia clareando, ou seja, o mundo está em densas trevas e a luz da glória do Senhor vem raiando, trazendo entendimento sobre Deus, os seus feitos na terra e a nosso próprio respeito. A luz, quando vai nascendo, quando o sol vem nascendo, vai empurrando as trevas da noite. Vai empurrando porque a luz é mais forte. As trevas não podem permanecer onde há luz. A luz do Senhor vem raiando. A alva vem chegando. O dia vai clareando e as trevas têm de partir. As trevas estão com seus dias contados sobre a terra. O domínio de Satanás sobre os homens tem seus dias contados, seus dias contados. Por isso, ele está com tanta fúria, agindo de uma maneira tão terrível nas pessoas, crimes tão hediondos, as pessoas tão confusas. É necessário que a igreja tenha a verdadeira mensagem para anunciar que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo é o amor, que Jesus Cristo é a salvação, que Jesus Cristo nos dá o verdadeiro perdão e nos reconcilia com Deus, fazendo-nos adoradores do Deus Altíssimo, colocando-nos no encaixe perfeito da vontade de Deus e trazendo verdadeiro sentido para o nosso viver. Como a alva, a sua vinda é certa. Nos fala desse tempo em que a luz, em que a presença de Jesus vai trazer à luz o entendimento para que os verdadeiros adoradores conheçam o Senhor. Como no caso de Isaías, no capítulo 6, de 1 a 6, houve o reconhecimento de suas falhas e das de seu povo, e veio a solução. Isaías teve um encontro com Deus. No capítulo 6 diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo. Ele viu e ouviu o que os seres celestiais, os serafins, diziam a Deus. Eles voavam com suas 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. A santidade de Deus é tão grande, a glória do Senhor é tão grande, quando nós o contemplamos, que imediatamente as nossas falhas vêm à tona. A luz mostra as trevas e espanca as trevas. Imediatamente no seu encontro com Deus, Isaías percebeu que os seus lábios eram impuros. Ele falava palavras torpes, piadas imorais, falava coisas que não deveria falar. Ele diz: ai de mim que vou perecendo, pois eu habito no meio de um povo de lábios impuros e eu mesmo tenho impuros lábios. Deus então resolve o problema de Isaías, porque na presença de Deus
todos os nossos problemas são resolvidos. E o anjo foi, o serafim tomou uma brasa viva do altar, uma brasa incandescente, tocou os lábios de Isaías e disse: pronto, a tua iniquidade foi tirada. Agora você pode adorar. Foi resolvido o problema. Deus tocou seus lábios. E o texto continua dizendo: ele descerá como a chuva. Fala de avivamento, fala da última chuva que cai no período da colheita, a chuva serôdia, que rega a terra. Regar a palavra e o entendimento dela. A Bíblia nos diz em Isaías 55:10, diz que como cai a chuva e a neve e regam a terra e a fazem fecunda e a fazem brotar e as águas não voltam para as nuvens até que reguem a terra. Assim diz o Senhor, será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. Eu fico tão feliz quando encontro pessoas que me dizem: oh, pastora Ângela, eu tenho assistido aos seus programas, aos estudos bíblicos e sabe, eu me converti através destes programas, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu falo: aleluia, que coisa maravilhosa, a palavra de Deus não volta vazia. Talvez você pense: eu não estou entendendo muito bem. Mas ouça e deixe o Espírito Santo te ensinar, deixe o Espírito Santo revelar a você quem é Jesus, quem é o Senhor, este Deus maravilhoso. E a palavra virá, o conhecimento de Deus virá como a chuva que rega a terra. E a chuva que foi mencionada aqui foi a chuva serôdia, que é a última chuva que cai sobre a terra. Nós esperamos esta última chuva, ela virá. E quem sabe ela acaba de chegar sobre a sua vida agora. Chuva de avivamento e do conhecimento de Deus. Deixe que ela te molhe e seja transformado em uma nova pessoa, em um adorador do Deus verdadeiro. Amém?